Durante séculos, os contos de sereias cativaram a imaginação humana, inspirando inúmeras lendas, mitos e folclore de diferentes culturas ao redor do mundo. Bem-vindo a um novo vídeo. Neste vídeo exploraremos alguns dos relatos mais convincentes e intrigantes de avistamentos de sereias, desde uma sereia no Quênia até uma encontrada na Indonésia. Aqui estão 15 avistamentos de sereias que você não vai acreditar que sejam reais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 15. Sereia capturada no Quênia. Como sabemos, as sereias são criaturas míticas que há séculos capturam a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Há muito se acredita que essas criaturas meio humanas e meio peixes só existem em lendas e folclore. Mas esta filmagem parece sugerir o contrário. O nosso primeiro avistamento ocorreu no Quênia. Neste clipe você pode ver uma mulher com fascinantes cabelos escuros deitada na areia. Ela parece humana, exceto pela parte inferior do corpo, que lembra a cauda de um enorme peixe. A sereia parece inconsciente, deitada imóvel na areia quente, mas suas nadadeiras ainda se movem, como se ela estivesse lutando para respirar. Talvez ela estivesse tentando sobreviver a uma multidão. Eles imediatamente cercaram a estranha criatura. Mas, além das nadadeiras agitadas, ela não recuperou a consciência. No final do vídeo, a câmera dá um zoom na suposta sereia e captura a subida e descida de seu peito em movimento. A criatura parece incrivelmente jovem. Não se sabe se sobreviveu, mas provavelmente foi deixada lá para secar e eventualmente morrer. Número 14. A sereia de Fiji. Durante séculos, as sereias foram descritas como criaturas com a parte superior do corpo humana e a parte inferior como peixe. Elas geralmente são descritas como belas criaturas que podem atrair pescadores com um único olhar. No entanto, ainda não temos certeza de como são realmente as sereias. Existem vídeos e histórias de avistamentos de sereias. Alguns parecem incrivelmente mágicos, mas também há aqueles que se parecem com a sereia de Fiji. Para quem não conhece, esta é uma criatura que há séculos captura a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Disse que esta criatura meio humana e meio peixe foi capturada na costa de Fiji no século XIX e acabou nas mãos de expositores e colecionadores. Mas o problema é o seguinte: apesar do que muitas pessoas acreditam, a sereia de Fiji pode ser real. Vamos começar com uma história de fundo. No século XIX, esta criatura meio humana e meio peixe teria sido capturada na costa de Fiji e acabou nas mãos de expositores e colecionadores. P.T. Barnum, o famoso showman americano, conseguiu o que alegou ser uma verdadeira sereia de Fiji. Pescadores japoneses supostamente capturaram esta criatura na costa de Fiji. E o espetáculo resultante foi estranho e grotesco. Ela tinha cabeça e torso de macaco, mas cauda e nadadeiras de peixe. Barnum aproveitou o fascínio do público por esta criatura e expôs-a no seu museu, onde atraiu grandes multidões. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a se perguntar se a sereia de Fiji era real. Alguns alegaram que era uma farsa, criada pela união do corpo de um macaco e da cauda de um peixe. Avançando até hoje, o mistério da sereia de Fiji permanece, pois não há evidências concretas para provar sua existência. Alguns argumentos convincentes sugerem que, afinal, pode ser real. Talvez nunca saibamos com certeza. Número 13. Cristóvão Colombo viu sereias. Agora vamos nos aprofundar no encontro de Colombo com as supostas sereias. Em seu diário, ele descreveu as criaturas como seres com rostos e vozes humanas, o que poderia explicar por que as considerava menos atraentes. Porém, ele também percebeu que eles tinham um formato que não lembrava o de nenhum outro animal. Junto com esse fato, o fato de ele ter usado especificamente a palavra sereia em seus escritos levou muitos a supor que Colombo acreditava ter visto seres míticos. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Alguns historiadores e cientistas sugeriram que as criaturas que Colombo viu poderiam ter sido peixes-boi, aqueles gigantes gentis. Agora sabemos que elas não se parecem em nada com sereias. Porém,
Na época de Colombo, as pessoas não tinham o mesmo nível de conhecimento sobre a vida marinha que temos hoje, então é possível que ele não soubesse o que era um peixe-boi e o tenha confundido com uma sereia. Na verdade, esta teoria é apoiada pelo fato de que os peixes-boi têm rostos um tanto parecidos com os humanos e podem fazer vocalizações que soam como a fala humana. Além disso, suas buzinas podem ser confundidas com sirenes, se vistas à distância. Então Colombo realmente viu sereias no mar. A costa de África continua a ser objeto de debate, enquanto alguns acreditam que ele encontrou estes seres míticos. Outros apontam para a possibilidade de ele simplesmente ter confundido peixes-boi com sereias. Número 12. A misteriosa lenda da sereia japonesa disse que esta múmia de sereia de 300 anos, exposta no templo Anjuan, em Nasakuchi, tem poderes curativos e pode conceder imortalidade àqueles que comem sua carne. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, os cientistas descobriram que esta múmia sereia não é tão misteriosa quanto parecia. No ano passado, uma equipe da Universidade de Ciências e Artes Kuroshiki a submeteu a testes e tomografias computadorizadas para desvendar seus segredos. Os resultados foram surpreendentes. A sereia era totalmente artificial e foi criada no final do século XIX. Seu corpo era feito de papel e algodão e não tinha esqueleto. A parte inferior do corpo era feita de cauda de peixe, mas a cabeça e a mandíbula vinham de um mamífero e os dentes eram de peixe. Apesar de artificial, esta múmia ainda tem um significado religioso, como se as sereias japonesas estivessem associadas à imortalidade. De acordo com Hiroshi Kinoshita, da Sociedade Folclórica de Okayama, algumas pessoas costumavam comer escamas de múmias de sereia. Porque acreditavam nessa lenda, ele pensava que esta múmia tinha sido feita em algum momento da história japonesa, entre 1603 e 1867. Número 11. Caçador em alto mar, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica enviou uma câmera de profundidade em uma missão para descobrir criaturas marinhas novas e nunca antes vistas a mais de 1.500 pés de profundidade. No entanto, o que eles capturaram foi algo fora deste mundo. Estamos tentando aprender sobre o que está escondido no fundo do oceano há tanto tempo que talvez este clipe finalmente mostre o que realmente está escondido no abismo. O peixe está nadando com a coluna, cuidando da própria vida, quando de repente é atingido pelo que parece ser uma lança. À medida que a câmera diminui o zoom, o contorno de uma figura humanoide, ou melhor, o que parece ser uma sereia, entra em foco neste vídeo. Havia um caçador ágil e habilidoso debaixo d'água. Agora não sei sobre você, mas não acho que existam criaturas marinhas no abismo com mãos que possam segurar lanças e outras armas. Só há uma explicação. Certo. Número 10. Uma sereia capturada com um peixe. Histórias de tritões e sereias geralmente vêm de marinheiros que passam a maior parte dos dias no oceano. Normalmente só ouvimos histórias malucas e avistamentos, mas este clipe parece um dos poucos que mostra o que os pescadores encontram nele. Vários pescadores tentam desembarcar um peixe enorme enquanto a rede sobe lentamente. Os pescadores podem ser vistos lutando para puxá-lo em direção ao convés, como se fosse a primeira vez que precisassem se esforçar. Tanta força que todos os homens se reúnem em volta da rede tentando puxá-la para fora do barco. A água está agitada e o cinegrafista está tendo problemas para focar a câmera. Parece que havia mais do que apenas peixes dentro da rede. Algo humanoide preso com alguns dos homens ainda agarrados à rede. É possível ver uma mão palmada tentando sair da rede e a silhueta de um braço e parte de um torso através do tecido preto. Assim que o braço pressiona o tecido, o homem aterrorizado agarra a rede, a corda o deixa cair e faz com que todo o seu conteúdo caia na água. O pescador, perplexo, não sabia o que fazer. Ele olhou para o lado, mas já era tarde demais. Há uma boa chance de nunca sabermos que criatura estava misturada com o peixe. Número 9. Sereia morta levada à costa após uma enchente. Não é incomum que os banhistas encontrem algo estranho na praia. No entanto, o que esses banhistas encontraram foi mais do que estranho.
era absolutamente de outro mundo. Enquanto caminhavam pela praia após uma enchente, seus olhos captaram algo incomum caído na areia. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava do corpo de uma criatura diferente de tudo que já haviam visto antes. Ela tinha a parte superior do corpo de uma mulher, com cabelos longos e esvoaçantes e braços delicados, mas a metade inferior era a de um peixe, com escamas e cauda longa. A criatura estava seca, como se já estivesse há muito tempo fora d'água. Seu braço estava preso em uma posição como se ele estivesse tentando alcançar o oceano. Os banhistas ficaram surpresos e maravilhados com o que viram e rapidamente sacaram seus telefones para capturar imagens da estranha criatura. Começaram a surgir especulações sobre a origem da criatura. Alguns acreditavam que se tratava de uma sereia, uma criatura mítica do mar, enquanto outros pensavam que poderia ser uma nova espécie nunca antes vista pelos humanos. Teorias e rumores se espalharam como um incêndio, mas ninguém conseguiu dar uma explicação concreta para o que haviam descoberto. A descoberta desta criatura gerou debates e discussões entre cientistas, pesquisadores e curiosos. Alguns acreditam que poderia ser uma farsa ou uma estranha criação artística. Outros acham que poderia ser um exemplo real de sereia, uma espécie desconhecida de criatura marinha. Número 8. Breve encontro entre um mergulhador e uma sereia. A seguir, dê uma olhada nessas imagens intrigantes. Nisto podemos ver um mergulhador explorando o fundo do oceano. A cauda laranja chama a atenção. Eles a acompanham com a câmera. E à medida que se aproximam, a cauda aparece presa a um corpo humano. A cauda se move graciosamente e a câmera se esforça para acompanhar os movimentos da criatura, que está longe, mas seus movimentos fascinantes capturam toda a sua atenção. O mergulhador tenta se aproximar, mas a criatura desaparece na escuridão do oceano. O mergulhador fica surpreso e se pergunta se o que viu foi uma sereia ou alguma outra criatura marinha misteriosa. Biólogos marinhos e entusiastas de sereias analisam as imagens. Todos tentam entender o incrível avistamento. O que você acha dessa filmagem? Deixe-me sua opinião nos comentários. Número 7. Debaixo da água doce. No clipe a seguir, um homem vai pescar em um lago próximo quando percebe algo estranho nadando sob seu barco. Uma criatura com corpo magro e cauda grande. Se você olhar atentamente para a silhueta debaixo d'água, notará que ela é um pouco maior do que seria de esperar de um peixe. É possível que seja uma criatura marinha, mas a orientação da sua cauda sugere o contrário. O homem neste vídeo estava convencido de que tinha acabado de ver uma sereia de verdade, e honestamente, acho que ele pode estar certo. Número 6. O experimento científico secreto. As sereias fascinam os humanos há séculos com seus contos aquáticos. Eles datam de civilizações antigas, como a grega e a babilônica. Estas criaturas míticas capturaram a imaginação e provocaram debates sobre a sua existência, e foram retratadas como belas e encantadoras. A verdade sobre sua existência permanece um mistério. Alguns acreditam que são criaturas reais escondidas sob as nossas ondas, enquanto outros as consideram folclore. Uma das primeiras representações de sereias remonta aos babilônios, onde se dizia que a deusa Saturno se transformou em uma criatura meio peixe e meio humana por vergonha. Os gregos também tinham a sua própria versão da sereia, com o mito das sereias. Essas criaturas, com suas vozes encantadoras e bela aparência, atraíram os marinheiros para a morte. A ideia das sereias esteve presente em quase todas as culturas com acesso a corpos d'água, incluindo China, Japão e África. No Japão, por exemplo, acreditava-se que a professora de Creta, parecida com uma sereia, conhecida como Ningyo, tinha poderes curativos e era procurada por pescadores. Da mesma forma, a água da múmia da África Ocidental era conhecida por conceder desejos e trazer boa sorte àqueles que lhe ofereciam presentes. Porque esses contos persistem ao longo dos séculos, alguns acreditam que a ideia das sereias foi usada para explicar fenômenos inexplicáveis no mar. Por exemplo, os marinheiros que nunca tinham visto um peixe-boi antes poderiam tê-lo confundido com sereias. Devido à sua forma humanoide,
Outros especulam que as sereias foram criadas para incutir medo nos marinheiros e alertá-los sobre os perigos que espreitam sob as ondas. Apesar da falta de evidências concretas, muitos continuam a acreditar que existem sereias. Ao longo dos anos, algumas pessoas afirmam tê-las capturado pela câmera, mas esses avistamentos foram frequentemente descartados como farsas ou erros de identificação. Alguns afirmam que as sereias são uma parte muito real do nosso mundo. Talvez uma das histórias mais famosas de avistamentos de sereias seja a da sereia de Fiji, uma criatura que foi exibida em espetáculos secundários no século XIX e que se dizia ser uma sereia real que foi capturada e preservada. Na verdade, não passava de uma farsa, pois foi criada pela união da parte superior do corpo de um macaco com o rabo de um peixe. Apesar disso, o fascínio pelas sereias permaneceu forte, e muitas ainda buscavam provas de sua existência. Neste clipe parece haver evidências de cientistas analisando e observando o que parece ser uma sereia real retirada da água. Várias pessoas relataram ter visto pessoas vestidas com roupas de proteção perto de um lago na América do Norte. Intrigado, o grupo observou o que parecia ser um experimento secreto. Tudo parecia muito discreto. Talvez esta seja uma das poucas operações escondidas do público. Número 5. Fuga rápida da sirene. Neste vídeo viral, vemos uma criatura que só pode ser descrita como um monstruoso híbrido de peixe e humano, com cabeça e cauda semelhantes às de um peixe e um corpo que parece uma mistura dos dois. Esta criatura é diferente de tudo que já vimos, mas o que é ainda mais chocante do que sua aparência é seu comportamento enquanto luta e se contorce em cima do pato, tentando desesperadamente voltar para a água onde pertence. Ele consegue cair de volta nas águas. É claro que ele não quer nada mais do que escapar dos olhares indiscretos dos humanos que testemunharam sua estranha existência. Então, o que exatamente é essa criatura? Alguns acreditam que é uma sereia ou um tritão, enquanto outros pensam que é algum tipo de mutação estranha, seja como for. Uma coisa é certa, esta criatura é um mistério que continua a intrigar e cativar a todos nós, embora alguns possam considerá-lo um truque ou um truque de edição. A pureza de seus movimentos e a maneira como ele interage com o ambiente tornam difícil negar que algo extraordinário esteja acontecendo aqui. Número 4. Esqueleto de sereia em decomposição. Uma das perguntas que os céticos fazem a OS que acreditam nas sereias é esta: se elas realmente existem, por que não descobrimos nenhum fóssil ou esqueleto? Mas talvez esta mulher finalmente tenha descoberto o que tentamos encontrar todo esse tempo. Christy Jones e sua família encontraram o que parece ser o esqueleto de uma sereia, enquanto faziam um piquenique nas areias de Sefton. Disse que o esqueleto de Merseyside tem uma enorme caixa torácica semelhante à de um humano e uma cauda de peixe espinhosa. Levando muitos a especular que tipo de criatura poderia ser, a descoberta causou grande rebuliço nas redes sociais, com diversas opiniões circulando online. Alguns acreditam que se trata do esqueleto de um peixe-boi, enquanto outros pensam que se trata dos restos mortais de uma sereia real. Como o esqueleto ficou exposto ao sol por tanto tempo, foi difícil identificar a criatura. Não sei quanto a você, mas também duvido do que realmente é essa criatura. Número 3. Acima do mergulhador. Agora, assista a este clipe enquanto o mergulhador atravessa o recife de coral. Vê um cardume de peixes nadando à sua frente, com sua câmera girando, e aumenta o zoom alguns centímetros para capturar a foto perfeita. De repente, um brilho de escamas brilhantes chama sua atenção, como se surgisse do nada. Ele rapidamente olha para cima e vê uma mulher com um rabo de peixe nadando graciosamente acima dele. O mergulhador, atordoado e inseguro do que viu, rapidamente mantém a câmera rodando. A criatura se move com tanta graça e velocidade que é difícil acompanhá-la. Parece incomodar o mergulhador, que dispara de um lado para o outro como se estivesse brincando de pega-pega, mas desaparece novamente na imensidão do oceano tão rapidamente quanto apareceu, deixando o mergulhador atordoado. O clipe gerou debate entre os telespectadores. Alguns acreditam que é uma invenção da imaginação do mergulhador, enquanto outros estão convencidos de que é uma sereia da vida real. Número 2. A criatura monstruosa.
Este vídeo, postado na internet, causou arrepios na espinha de muitos espectadores. Nele, é possível ver dois adolescentes brincando na praia, correndo e se divertindo, quando percebem algo peculiar na areia. Ao se aproximarem, percebem que se trata de um caroço imóvel coberto de algas que lembra uma curiosidade corpórea. Um dos meninos, levando a melhor sobre ele, pega um pedaço de pau e se aproxima dele lentamente. Ajoelhando-se cuidadosamente próximo ao monte desconhecido, de repente, o monte coberto de algas ganha vida e uma terrível criatura humanoide aparece na frente do menino, que grita de horror. Os foles e os braços finos e pálidos da fera saltam para agarrar o adolescente. O vídeo termina com outro rosnado monstruoso da criatura e com imagens dos pés de um dos adolescentes tentando fugir. O final abrupto deixa os espectadores se perguntando o que testemunharam. Embora as imagens sejam bastante granuladas e difíceis de ver, muitos especulam que a criatura era metade humana e metade peixe. A reação de surpresa da criança apenas alimenta essas afirmações. Alguns até sugeriram que ela poderia ser uma sereia, embora esta teoria permaneça altamente controversa. Número 1. Estranha criatura capturada na Indonésia. A maioria das sereias desta coleção combina perfeitamente com a descrição popular dessas belas criaturas, com a parte superior do corpo de um homem ou mulher e a parte inferior do corpo de um peixe. Porém, esta sereia vista nos silhuetes Indonésia é bem diferente. Um grupo de homens estava pescando no oceano quando notaram uma enorme cauda saindo da água. Após vários minutos de luta, eles finalmente conseguiram tirá-la da água. O que eles viram a seguir foi algo saído de um filme de terror. A criatura tinha a parte inferior do corpo parecida com a de um peixe, mas seu rosto era completamente diferente. Tinha dentes semelhantes aos humanos, um queixo e dois olhos que olhavam para longe. Os homens tentaram inspecioná-lo mais de perto, mas a criatura não respondia e não mostrava sinais de vida. É como se ela estivesse morta ou em algum tipo de coma. As imagens são de baixa qualidade, mas uma coisa é certa: este não é um peixe comum. Muitas pessoas especulam que poderia ser uma sereia, enquanto outras acreditam que seja algum tipo de criatura marinha desconhecida. Seja como for, este vídeo tem causado grande comoção na internet, onde abundam teorias de todos os tipos sobre a origem desta criatura monstruosa, a sereia. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!